Paz do Senhor a todos, meus irmãos. Mais uma vez aqui com o canal Despertai. E hoje eu quero trazer algo bem interessante para vocês, tá bom? Sei que nós estamos falando aí sobre a festa do Pentecostes, o acontecimento de Atos. E como o pano de fundo é uma festa, eu queria trazer um breve entendimento para vocês em uma linha, constante, que tem começo, também tem um final, onde nós chamamos de ciclo das festas, tratado como festas de Deus pela própria Bíblia e não judaicas, onde Deus revela coisas através de literalidades espirituais, simbólicas, que apontam para Cristo e para a Igreja. Sobre essas festas, irmãos, o canal Sétimo Milênio, eu estou fazendo alguns vídeos para ele já tem outros lá. Vocês podem ver sobre essas festas no canal dele, tá bom? Vou deixar o link aí no comentário fixo. Ou no canal do irmão Israel, Reino de Deus. Ele também falou sobre as festas, eu acho que 2 vezes. O irmão Luiz também falou. Enfim, muitos canais já falam sobre essas festas. Mas o que eu queria trazer para vocês hoje, além de um direcionamento para o canal do irmão Kleber, o Sétimo Milênio, é como Deus revelou essas coisas para nos nortear, como se as festas fossem a nossa bússola dos tempos, tá bom? Vamos abrir aqui em Isaías 29, no verso 1 apenas. Diz assim: ai, veja, já levanta um ai, nós vemos os ais lá nas trombetas. Ai de Ariel, ou leão de Deus. A palavra Ariel é leão de Deus. Ai do leão de Deus, do leão de Deus. A cidade onde Davi acampou, está chamando o leão de Deus de Jerusalém. Acrescentai ano após ano, e sucedam-se as festas. Veja, a palavra suceder as festas aqui é uma palavra que tem sentido de rodear. É como se fosse um entendimento de deixe que as festas cumpram o seu ciclo, correto? Então veja, Deus vai dizer, e aqui nesse contexto, que Jerusalém tem que ser apertada, e ali Deus vai tirar o verdadeiro leão de Deus de dentro daquele povo, como se fosse mais uma coisa que fosse santificado, o povo santificado de dentro daquele, tá bom? Através da tribulação. Agora percebam, a linha de ciclo que as festas nos dão é uma coisa tremenda. Por quê? Por que eu digo isso? Porque várias pessoas compreendem que todas as festas se cumpriram no ato da cruz, onde Cristo diz ali, está consumado. E na verdade não é bem assim. Por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, Paulo vai dizer que Cristo é a nossa Páscoa, nos fez pães asmos, e ele também vai falar na carta que ele é a primícias. Ou seja, só na carta de Coríntios, a carta de Coríntios fala de todas as festas, mas ali você tem 3 em evidências, certo? Que do período da cruz até a ressurreição de Cristo se cumpriram sim ali nesse período. Porém, o Pentecoste, ele se cumpre mais ou menos 47, 46 dias após a ressurreição, tá certo? Nessa base aí mais ou menos, Depois que Cristo ele prega 40 dias, ele é assunto aos céus e ainda espera um dia 50, tá bom? Então vejam bem, no Pentecoste, o Pentecoste ela é uma festa em que tem 2 períodos. O período da primeira chuva e o período da segunda chuva. O período da primeira chuva, ela ocorreu no ato de Pentecostes, capítulo 2, ou de Atos, capítulo 2, no Pentecoste ali de Sião, certo? E nós vamos ver que o apóstolo Pedro, ele cita um profeta, o profeta Joel. E eu queria trazer para vocês aqui um entendimento bem básico sobre esse profeta, a partir do capítulo 2, a partir do verso, deixa eu ver aqui, a partir do verso 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião,
regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará justa medida de chuva, fará descer, como outrora, a chuva temporã e cerúlea. Se você compreende os tempos de Israel, você vai entender o que são a chuva temporã e cerúlea, primeiras e últimas chuvas, tá bom? Vai falar aqui sobre as chuvas e vem para aquele verso que Pedro cita no seu sermão. E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os seus servos e sobre as suas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, até que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E vai falar aqui sobre Jerusalém e Sião. Então percebam uma coisa. Nós sabemos que Pedro cita esta profecia. E de fato ela ocorreu, mas parcialmente, né? Então quando você tem um entendimento das festas, você compreende que ela aponta para coisas tanto literais do passado, né? Aponta para coisas que aconteceram no corpo de Cristo ainda aqui na terra, e aponta para coisas que acontecem no corpo de Cristo, ele assunto aos céus, tá bom? Então, vejam bem, quando a gente tem esse entendimento, nós podemos nos nortear na história. Por quê? Porque a festa do Pentecoste, ela antecede a festa das trombetas. E as trombetas só podem ser tocadas, trombetas de Apocalipse, através do derramar do Espírito. Sabemos que temos o Espírito Santo, mas a porção dupla que teremos ali no ano sexto, que antecede o milênio, tá bom? É profético também, eu não vou entrar nisso. Mas percebam, eu quero fazer uma associação entre Páscoa, quero fazer associação entre a expiação. Quando nós compreendemos as festas, nós entendemos que o ato da cruz de Cristo não consumou a expiação. Por quê? A expiação é o ato de expiar o pecado de alguém, certo? Cristo fez isso através da cruz? Parcialmente sim, porque a cruz é o que deu o deslanchar de todas as festas. Mas você vai ver que o apóstolo João chama Cristo de nossa propiciação. E propiciação ou propiciatório é a parte de cima da arca da aliança, chamada de tampa, propiciatório. E esta não era uma peça usada na Páscoa, mas festa usada na sexta festa, no dia 10 do mês sétimo, festa da expiação. Então perceba que mesmo elas se parecendo tanto e consumadas pela mesma pessoa de Jesus, elas não são no mesmo período, nem literal, nem espiritual, certo? E outra conexão que eu queria fazer com vocês, mostrando a diferença, é entre a Páscoa e a festa dos tabernáculos, porque eu já vi pessoas usarem a expressão está consumado e unir a questão do reino de Deus está dentro de vós, para dizer que acontece um milênio espiritual no momento dos 1000 anos que aparece no Apocalipse 20. E na verdade, irmãos, vejam, se nem a expiação está dentro da Páscoa, quanto mais a festa dos tabernáculos, certo? Nós sabemos que o profeta Zacarias, o profeta Isaías e outros demais profetas falam muito sobre essa festa. E pelo que dá a se entender, irmãos, por todas as figuras e por todos os profetas, é que o milênio é algo literal e não compreendido somente por cristãos dessa época, mas do tempo de João, de Paulo e subsequentemente. Então percebam que as festas, ao compreendidas, elas nos dão uma linha de entendimento para nos posicionar na história. Se eu fosse dizer para vocês onde é que nós estamos na história agora, eu diria que nós estamos aguardando a finalização da última porção do Pentecostes para entrar nas trombetas, entrar na última semana de Daniel e a volta de Cristo. Estamos aguardando somente que algumas coisas que Deus quer mostrar e revelar ao seu povo sejam reveladas, a apostasia se consuma, revele-se o iníquo e então vem o fim. Então perceba que, compreendendo que estamos ainda para receber a última porção do Pentecostes, isto é, terminar a festa 4,
tá? Vou dizer a vocês que eu acredito na consumação de 3 festas e meia. Por que 3 festas e meia? Porque você vai ver que são 7 festas e o Pentecostes ela está no número 4. Mas o Pentecostes também é dividido em 2. Então, se cumprir uma porção, pode se cumprir a outra porção. Eu não trato como 4. Mesmo que aparentemente, a um apanhado geral, podemos dizer que se cumpriu 4 festas, tá bom? É porque a festa do tabernáculo, do Pentecostes, ela se estende, tá bom? De um período até outro. Então, até para você dividi-la, você tem que ter entendimento do posicionamento dessa palavra aqui. Porque ela não é dividida, mas ela se estende. Mas em um entendimento minucioso, eu compreendo que se cumpriram 3 festas e meia, tá bom? Somente isso. Mas a festa do Pentecostes é uma só e ela se estende até as trombetas. Então, irmãos, é uma chamada breve para o canal do Sétimo Milênio, tá bom? Vocês vejam lá o estudo que estamos fazendo sobre as festas. E é sim uma bússola para os nossos tempos e que abre muito entendimento sobre muitos outros assuntos, tá bom? Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.